vontade aí, quer tirar? Tem pessoas ali fora. Pessoal, boa noite mais uma vez. Já nos cumprimentamos. Nós temos dois problemas para resolver hoje à noite. Primeiro, o assunto é horrível e o apresentador é ruim. Então, será uma coisa complicada para nós resolvermos. Vamos, Não é não. vamos tentar falar a respeito disso. Carga tributária, tributos, tudo tranquilo, né? Todo mundo feliz. Feliz com a Dilma, feliz com o Lula, com o Fernando Henrique, com o imperador Dom Pedro I. Tá certo? Todo mundo feliz com isso ou não? Não? Super! Gostam de pagar tributos? Vale a pena pagar tributos no Brasil? Não? Bom, olha só, nós vamos dividir o nosso assunto em duas partes. Eu procurarei ser bem objetivo, porque a primeira parte, embora tenha 58 slides, a primeira parte, eu vou tentar resumir em 15 minutos. Tá? Mas não, primeiro falaremos sobre carga tributária e desenvolvimento econômico. Tá? Depois a gente vai falar sobre o produto nosso, o CPI, porque nessa primeira fase tem algumas estatísticas, tem algumas informações que nós usamos como argumento até de vendas no nosso dia a dia e que é muito importante para quem é empresário, que às vezes também não se atenta ao que acontece dentro da empresa e o que acontece dentro do negócio. Tá? Bom, primeiro nós temos que falar o seguinte, olha, realmente tributação, né? Júlio César, o nosso imperador romano lá, ele dizia que nós temos duas certezas na vida. A primeira certeza é que nós morreremos. E a segunda é que nós pagaremos impostos. Então, o problema de tributação não é um problema do Brasil, não é um problema global, e isso foi inventado, é uma herança que nós temos desde o Império Romano, tá certo? Que é um dos primeiros impérios organizados de forma estruturada como a nossa civilização. Tanto é que o nosso direito ele vem muito do direito romano, né, já que a Grécia e outros impérios aí não tiveram tanta influência nesse processo. Tá certo? Tiveram sim no processo filosófico, mas não nessa questão administrativa tributária. Primeiro, queria defender um pouco uma coisa que talvez para alguns seja indefensável. Mas tributos são importantes. Tá? Importantes para que você tenha efetivamente um país, uma estrutura organizada, socialmente organizada. Então eles são fundamentais para que a gente construa uma sociedade organizada. Tá certo? Só assim o Estado, através de tributação, ele consegue promover o que nós chamaríamos de bem comum. Tá certo? Aquilo que muda e interfere na nossa vida diariamente. O problema não é a questão da carga tributária. O problema é o retorno que esta carga tributária, ou que você recebe de volta com relação àquilo que você paga. Né? E neste momento nós temos uma diferença porque nós somos o quê? Somos uma mistura de consumidores, né, compradores de um determinado serviço, porque o tributo existe para que você compre serviços públicos efetivamente, né, e somos na verdade também fornecedores disso. Né? Se nós não existíssemos, não haveria necessidade de você ter toda essa estrutura funcionando. Tá certo? Então, nós temos sim um papel fundamental essa questão tributária. O tributo existe para isso, para que a gente tenha uma sociedade organizada, funcionando, com todas as coisas que nós temos neste país, que é transporte coletivo de primeira qualidade, estradas belíssimas, escolas públicas, ensino gratuito para todas as faixas, né? Que mais que nós temos de bom aí nesse... Saúde. Não, os hospitais são maravilhosos, é uma coisa assim fantástica, não temos filas de espera, pegamos o telefone, agendamos uma consulta, está tudo perfeito. Então, precisamos de uma ambulância agora, em 2 minutos nós teremos uma ambulância aqui na porta. Né? Nós temos estádios, tá bom. Não, temos estádios. Mas assim, pergunta, quantos tributos existem hoje no Brasil? Tá, vamos ver isso. Preciso desligar.
Palestra com som ambiente. Hã? Palestra com som ambiente. Me perdoe, tá? Já estou desligado. Ok. Bom, nós temos no Brasil, hoje, um número exato de tributos, né? Que é esse númerozinho aqui. 90 tributos. Tá? E quando eu falo tributos, eu não estou falando... As pessoas dizem, pô, mas nós temos 90 impostos no Brasil? Não, não temos 90 impostos no Brasil. Nós temos 15 impostos no Brasil. Nós temos 90 tributos, porque o brasileiro é criativo. Nós temos impostos, taxas e contribuições. Então nós temos o quê? Uma categoria, né, um gênero, né, com 13 espécies embaixo que são essas. E olha só, eu vou passar alguns slides aqui, vocês talvez me ajudem. Alguém conhece o adicional de frete para a renovação da Marinha Mercante? Quem trabalha com importação aqui? Importação conhece, não conhece? Isso aqui é bacana, né? Muito legal isso aqui. Adicional de tarifa aeroportuária. Olha que legal, né? Então você tem renovação tal, da Marinha Mercante e tal. Contribuição à direção de portos e costas. Olha, não é legal isso? Notem assim, ó, só para a área de importação nós temos 3 coisas, né? 3 contribuições, 3 taxas e não sei o que mais. Gente, só aqui eles já conseguiram pegar daqueles 90, sobrou 87 para outras coisas, tá? E aí você tem o seguinte aqui, ó. Contribuição à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional. Pô, legal, hein? Vocês sabem o que é cavalo nacional? Alguém aqui é cavalariço? Criador? Em Brasília tem bastante. Não, e olha só, essa lei aqui é de 84. Isso aqui deve ser coisa do Figueiredo. Ele dizia que preferia o cheiro dos cavalos ao povo, né? Lembram do Figueiredo falando disso? Isso aqui deve ser daquela época, tá? Olha só, nós temos a contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tá? Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Contribuição ao Fundo Rural. Essa aqui é bem legal. Contribuição do Fundo Rural. Isso está dentro daquelas contribuições previdenciárias. E sabe para que serve isso aqui? Para a reforma agrária. Ou seja, paga o MST. Não é legal? Todo trabalhador brasileiro paga o MST. Bacana isso, né? Eu fico, né? Um negócio Incentivador, né? Incentivador, eu fico feliz com isso, tá? Aí nós temos o que? Olha só, gente, mais uma outra coisa que ajuda o MST lá, ó, a contribuição ao Instituto Nacional de Colonização, vejam, e Reforma Agrária. Puta, Borba Gato deve estar feliz, né? Porque bandeirante, né? Borba Gato, né? que um paulista aí ilustre, né? Tá lá. Então olha só, aí você tem condições de trabalho, a contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena Empresa, que é o SEBRAE, o SENAC, o SENAT, o Sistema S, né? Sistema S que a gente conhece, que está aí dentro das contribuições também trabalhistas e previdenciárias, sobre todo mundo paga, todo empregador, todo empregado, tá? E aí você tem impostos, ó, tem alguns impostos, né? Como o IPI, por exemplo, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, tem outras 2 contribuições, PIS, COFINS, né? Que a gente fala às vezes junto, mas são separadas, tá certo? Imposto de renda à pessoa jurídica, né? E a contribuição social sobre lucro. Esses aqui são os principais tributos assim, que incidem sobre as empresas, tá certo? E todos aqueles outros também incidem, né? Quando eu brinco, né, que quando você trabalha com importação, manufatura e distribuição, você tem incidência direta de 59 desses 90. Tá? Porque nesses 90 aqui, tem algumas coisas que a gente esquece que também é tributo. Que é IPTU, IPVA. IPVA é uma historinha legal, eu gosto de contar a história do IPVA. Sabe por que foi criado o IPVA? Porque antes do IPVA tinha uma coisa chamada taxa rodoviária única. Taxa rodoviária única não permitia que o governo cobrasse outros tributos, como, por exemplo, o IPVA, o seguro obrigatório, que não deixa de ser algo que você é obrigado a pagar, já disse, seguro obrigatório, e pedágio. Os pedágios só foram implantados no Brasil porque eles acabaram com a taxa rodoviária única, senão a gente estaria lá com aquela taxa rodoviária única e não teria essa situação aqui. Tá? É interessante isso, porque
né, que às vezes a gente não enxerga que estão lá. Por exemplo, junto com a água, a conta de água, vem a taxa de esgoto, que é igual o consumo de água. Você pagou R$30 de água, você paga R$30 de esgoto, tá certo? Né? E a Martaxa, lembra da Martaxa? Criou em São Paulo a taxa do lixo, lembra? Tinha a taxa do lixo. Então assim, ó, nós temos o quê? Nós temos os tributos hoje divididos nesses 90 aqui, nós temos os federais, os estaduais, os municipais e os trabalhistas e previdenciários. Tá certo? Esse é o cenário. Ah, mas trabalhista e previdenciário é federal. Mais ou menos, tá? Não é bem assim. Parte é federal, parte não é federal. Tá certo? Então, E vem mais aqui, gente, ó, não fiquem assim desmotivados não, tá? A lista é grande, é 90, tá? Então, olha lá, tem ICMS, tem imposto de exportação. Ah, legal, olha só. Pô, o Brasil quer incentivar a exportação, mas tem imposto sobre exportação. Tá certo? Pô, mas eu dou isenção de PIS e COFINS, dou isenção de não sei o quê, mas eu tenho um imposto de exportação. Tá certo? Então, se é uma maneira de você gerar emprego, como é que você vai, né? Então, e assim vai, ó. IPVA, IPTU, ITR, tá? Imposto de renda de proventos de qualquer natureza. Não, olha que legal. Tá? Então, pessoa física ou jurídica paga esse negócio aí. Tá? Imposto sobre crédito, impostos e ISS, isso aqui é municipal, né? Esse aqui é muito legal. Isso aqui é muito bacana, que eles criaram na década de 90 um cavalo de Troia. Um cavalo de Troia chamado CPMF, né? Que era uma contribuição para a saúde, aquela coisa toda. Não era isso, para criar hospitais, não sei o que e tal. E aí, com isso, foi se controlando toda a movimentação bancária brasileira. Toda a movimentação bancária passou a ser controlada através desse cavalo de Troia. Então, você chegava lá e depositava R$1 na sua conta, você recebia de volta, na verdade, 0,96, né? Porque era 0,4, não é isso? Né? 0,96. Um absurdo. Um absurdo. Tá certo? Se você pagava para ter dinheiro, né? E não importava a licitude do dinheiro, não. Se era dinheiro roubado, se era dinheiro... Era só depositar no banco e você ter. E essa operação cavalo de Troia, tá? Aí com a CPMF, até hoje, ela continua existindo. Então a gente acha, pô, mas acabou a CPMF, não acabou? Mudou o nome. Hã? Mudou o nome. Não, nem mudou o nome, ela não existe mais, tá? Ela foi extinta, tá certo? Mas o que acontece? Qualquer movimentação bancária hoje, acima de R$5.000, mês? Não, anuais, são informados para o Banco Central. Tá certo? Banco Central. Pô, mas é só movimentação bancária? Não. Cartão de crédito também. Toda a operação de cartão de crédito, tá? Todas as operações que envolvem movimentação de qualquer natureza na ordem financeira. Tá certo? Então, hoje, tudo que acontece na nossa vida, o Banco Central sabe de alguma maneira. Tá certo? Eu vou contar essa historinha mais pra frente, tá? Mas, assim, nós temos o quê? Nós temos no Brasil uma situação interessantíssima, que é a evolução da carga tributária brasileira. O que é muito bacana é que, no Brasil, o trabalhador, ele me parece, tem algum dado aqui, em algum lugar, não está aqui, está no próximo slide, mas olha só. O Brasil, né, hoje, ele tem uma representatividade de carga tributária de 36,42%, PIB. Ou seja, qualquer um de nós que for empresário, trabalha 2 anos para si, 1 ano para o governo. Tá? Isso, para mim, é uma situação quase que escravocrata. Tá certo? Porque no momento que você trabalha 36% de toda a riqueza nacional ela vai para o governo, tem alguma coisa errada dentro do processo. E pior, o governo tem um déficit, né, de 40 bilhões esse ano passado, foi de 40 bilhões, embora tenha batido recordes e recordes de arrecadação. Tá? Quando você compara, por exemplo, o Brasil com os BRICS, aí você vê que a Rússia, por exemplo, tem uma carga de 23%. A Rússia. Tá? Que a economia está muito alicerçada em cima da indústria petrolífera. Então nós estamos falando de gás, de petróleo,
uma coisa que no Brasil é 100% estatal, tá certo? Mas lá na Rússia você tem esse setor privatizado. A Índia, que tem 1 bilhão de habitantes, tá? Tem 13% só do PIB dela em arrecadação. Tá? A China, que é um país comunista, onde o cidadão agora passa a ter direito à propriedade, agora passa a ter sistema financeiro, é 20%. Tá? E a África do Sul, com todos os problemas de apartheid e tudo mais, e hoje está nos BRICS aí também, né? Tem 18%. Olha só, a média dos BRICS, incluindo o Brasil, é 22%. Se você tirar o Brasil, cai para 18,5%. Tá? O Brasil sozinho representa quase que o dobro. É legal isso, né? Pensa o seguinte, pô, mas por que o Brasil não é um país de primeiro mundo? Precisa só fazer uma reflexão aqui. Tá certo? Só fazer uma reflexão aqui. Tá aí. Né? E olha só o que aconteceu no governo FHC e no governo Lula, e tem acontecido até agora, porque eu falei o número lá, está em 36%. Não que eu seja, por favor, não estou fazendo nenhuma apologia aqui ao PSDB, tá? Não é isso, eu acho que está muito errado o processo, tanto é que assim, ó, no FHC ele chegou a 35,8%, então ele subiu consideravelmente, mas o Lula levou isso com uma reforma tributária, aquela mini reforma tributária que ele falou que fez, para 38,8%. E hoje se mantém em 36%. Tá certo? Qual foi a reforma tributária que o Lula fez? Vocês lembram do que a gente está falando? Não. Ele fez a reforma tributária dele baseada no PIS e COFINS, que antes era um negócio simples de ser calculado. Agora, bom, só a legislação de PIS e COFINS na Receita Federal consolidada tem 1.334 páginas. Antes tinha 22. 24 páginas tem o índice. Não, e tá lá, eu posso mostrar para vocês, não tem problema nenhum. Posso pegar esses números aqui que eu estou, entre no site da Receita, anota aí 1.334 páginas, índice 24, e depois se eu estiver falando qualquer coisa, eu dou um desconto de 50% do nosso trabalho para vocês. Não é isso. Tá? O negócio é assim que funciona. Tá? Essa foi a reforma tributária. Então, a análise é simples, gente. Olha o que aconteceu aqui. Nós temos uma elevação de carga tributária absurda, constante, frequente. Entendeu? Eu nem vou passar porque aqui, ó, isso aqui mais é reforçar, né, o que já está lá, tá certo? Mas aumentou 6,9 pontos percentuais. É um absurdo. Né? Se você pegar o menor pico lá, que foi de 27 a 38, aumentou 11 pontos percentuais. 11. Tá certo? Como é que pode isso? Tá? E a Dilma está aí, ó, no terceiro ano de mandato com 36,42. Esse ano bate 38,37. Volta para os 38 de novo. Tá? Mas carga tributária é problema? Falei para vocês que carga tributária não era problema. Sabe por quê? O retorno. O retorno dela, olha só. Não, aqui tem uma evolução. Esse aqui não é o gráfico ainda, porque eu quero fazer o comparativo com outros países. Mas olha só. Olha o que acontece aqui. Vocês lembram da ditadura militar? Eu não era nascido nessa época, tá? Eu nasci bem depois, então não sei o que aconteceu, como é que o país chegou nisso e tal. Mas vamos lá, vamos pegar antes da ditadura militar. No governo Dutra, tá? Que foi aquele governo intermediário do Estado Novo lá, né? Você viu que o cara, pô, decorei o script aqui, Mas olha só, era de 13%, gente. Tá certo? Então nós estamos falando aí que nos últimos 50 anos, nós saímos, 70 anos, de 13,8% do PIB para 34,6%. 36 pontos, não sei, alguma coisa. Bom, peraí, se o país sobrevivia e tinha estrutura e andava com 13, por que ele não anda com 38? A população aumentou significativamente. A população aumentou, tudo aumentou, mas peraí, a riqueza também aumentou. O PIB aqui era de quanto? Os amigos do Alibaba aumentou.
Tudo, né? Luiz Inácio, os 300 ladrões, né? Então, bom, esse é o negócio, olha só o que acontece. E você tem assim, ó, você tem uma estrutura que vem crescente. Nós estamos falando assim, ó, no período da ditadura militar, que foi de 60, ditadura militar aqui, ó. Olha só. Deu um pulo aí. Hã? Já deu um pulo. Não, ela já cresceu, mas depois ela vem absurdamente crescendo. Tá? Agora, pô, olha só, o Jango, que era comunista, era 16. O JK, que fez 50 anos em 5, construiu Brasília, inclusive, aquela maravilha que está lá, né? Conseguiu concentrar toda a quantidade num único lugar, devia cercar. Faltou cercar para virar o presídio, efetivamente. Mas construiu isso aí. Né? Vargas, com todas assim, ó, se nós olharmos aqui a era Vargas, o segundo mandato do governo Vargas, vamos lembrar um pouquinho da história, a criação da Petrobras, a CLT, o voto feminino, né? Foi um cara que transformou muita coisa no país. Tá certo? Muitas coisas no país. E nós tínhamos uma carga tributária de 15%. Tá? Olha só. Vocês acham que esse aqui é o pior cenário que nós temos de carga tributária? Medicamento, por exemplo. Alguém toma medicamento porque gosta aqui. Quantos hipocondríacos nós temos na sala? Não, temos que saber, né? Porque é uma doença, inclusive. Né? Mas medicamento, que é gênero de primeiríssima necessidade, ninguém toma medicamento porque quer. As pessoas tomam medicamento ou porque estão velhas como eu, ou porque precisam de saúde. Tá certo? Mas olha só, 34% medicamento, 1/3 do preço do medicamento vai para o governo. Eu não vou falar de cigarro, que vai 70%, e não vou falar de bebida, que vai 64%, e não vou falar de automóvel, que vai 58%, porque não são gêneros de primeira necessidade. Tudo que nós estamos falando aqui são gêneros de primeira necessidade. Até o trator é gênero de primeira necessidade. Porque se não tiver trator, não tem comida. Tá certo? Não tem agricultura. Tá? Açúcar, né? 30%. Né? Almoço em restaurante, 32%. Quem trabalha fora, 1/3 do que come, paga para o governo. Tá certo? E aí vai. Até... Olha só, gente. A Gaia e o Teobaldo pagam menos nos medicamentos dele do que nós aqui. O animal paga 13,1%. O pet é mais valorizado e considerado do que o ser humano. Tá certo? 13%. E o leite, logicamente, paga 12%. Né? O menor carga tributária é a do leite. Tá? Ok? Olha só, coisas que deveriam ser isentas, por exemplo. Livro, deveria ser isento. Medicamento, isento. Tá? Que mais? Leite, arroz, feijão, farinha de trigo. Entendeu? Tudo isso aqui deveria ser isento. Tá? Algumas coisas não precisariam, como embarcações e aeronaves. Eu até não me importo lá do iate, né? Você pagar lá quem tem aí, né? Quem tem avião, quem tem jatinho, não sei o que e tal, tem que pagar tributo. Tá certo? Eu acho que teatro, por exemplo, né? Embora na Grécia era gratuito, né? Você ia lá, estava ao ar livre, você ia e tal, mas tá lá. Entendeu? É um negócio, papel higiênico, olha só, papel higiênico 30%. Então você sabe o que acontece, né? Com o seu dinheiro, quando você usa o papel higiênico. Tá certo? Você sabe o que está acontecendo, 1/3, então corta ele em 3, tá certo? Para que você ganhe. Olha só, gente, ó, o Brasil, ele tem aqui, nós pegamos um estudo de 2008, tá? O Brasil estava em 34%, né? Nós tínhamos a Suécia com 47%. Pô, carga tributária da Suécia 47%, a Itália 43%, a França 43%, a Hungria 43%. Mas eu tenho aqui um voucher que dá cidadania sueca para qualquer um de vocês. Quem quer morar na Suécia? Hã? Pensem a respeito. Ensino de graça, transporte coletivo de graça, hospitais de primeiro mundo com toda a assistência que você imaginar, tá certo?
segurança de primeiríssimo nível, você pode deixar o seu carro aberto lá, tá certo? Sem problema nenhum que ninguém vai levar. Funciona. Por quê? É um país pequeno, com gestão, de uma maneira bastante focada, tá certo? Mas olha só, o Brasil, ele consegue, né, ficar muito próximo de Alemanha, tá certo? Da Espanha, do Canadá, mas olha só, Estados Unidos, que de 30 países pesquisados é o que melhor retorno tem para o contribuinte, tem uma carga tributária de 27%. Com quantos tributos? 5, 6, 3. 3. Imposto de renda, imposto de importação e IVA, que é o imposto sobre consumo. Só isso. Tá certo? É assim que a coisa funciona. Ah, eu consumi um serviço nos Estados Unidos, você vai lá, o cara vai te dar R$100, 7%, que é o IVA, dependendo do estado, né? Tem estados com 7, tem estados com 5, 6, depende. Aí te dá, já destaca, você já sabe quanto você pagou de tributo ali, naquele momento. Tá certo? Ali naquele momento. Tá? O problema não está aqui. Notem que nós estamos até posicionados num padrão meio que central no processo global. O problema é que todos esses caras aqui têm muito mais estrutura do que a gente, vivem muito melhor do que a gente, e todos esses caras aqui, com exceção da Índia, tá certo, também vivem melhor do que a gente.